Você sabe o que é uma emissão? E você sabe quais são os benefícios de participar de uma emissão e também os benefícios para o fundo imobiliário? Se não, esse aqui é o início de uma série que eu quero fazer explicando sobre as emissões, explicando como funcionam, passo a passo, tirando dúvidas de vocês. Então, esperem diversas pequenas aulas, pequenas pílulas sobre esse assunto e também conto com a participação de vocês através dos comentários para a gente ir decidindo os próximos conteúdos, as próximas aulas e também, obviamente, para vocês tirarem suas dúvidas, eu vou pegando e vou usando nos próximos conteúdos. E a gente não poderia começar diferente do que, obviamente, o primeiro passo, que é entender o que é uma emissão. E aqui a gente já começa tirando uma dúvida ou até uma curiosidade, trazendo uma curiosidade para vocês. Emissão, subscrição, oferta pública, oferta restrita, follow-on, IPO. Essencialmente, todos esses termos dizem mais ou menos a mesma coisa. Eu vou explicar ao longo dos próximos vídeos o que significa cada um deles, mas quando você ouvir emissão, subscrição, uma oferta, entenda que é praticamente tudo a mesma coisa e é exatamente o que vamos falar aqui nessa aula. Então, basicamente, uma emissão é quando um fundo imobiliário deseja crescer, captar mais dinheiro. Por que isso acontece? Por que talvez ele não cresça de outras formas? Porque o fundo imobiliário, por lei, ele precisa distribuir praticamente todo o lucro que ele recebe para os seus cotistas. A lei diz no mínimo 95% do lucro caixa, ou seja, 95% ali do lucro que ele recebe, ele tem que distribuir para os seus cotistas. Alguns distribuem os 95, alguns distribuem 100, alguns ali vão transitando entre esses dois números, mas é praticamente tudo. Então sobra muito pouco para o fundo crescer organicamente. Então, como que ele faz para conseguir crescer de fato, se tornar maior, fazer novos investimentos, comprar novos imóveis? Ele abre um evento chamado emissão, ou subscrição, ou uma oferta. Esse evento serve para ele negociar diretamente com investidores, onde ele entrega novas cotas para esses investidores, enquanto os investidores pagam por essas novas cotas e o fundo recebe esse dinheiro. Então, é uma forma dele receber mais dinheiro, milhões de reais desses investidores, crescer e fazer novos investimentos. E aqui tem um ponto importante. Eu mencionei que quando o fundo faz uma emissão, ele negocia com investidores. Mas o que isso quer dizer exatamente? E aqui eu vou trazer dois termos super importantes e também populares, comuns. Você tem o mercado primário e você tem o mercado secundário. Começando pelo secundário, que é mais fácil de entender. O mercado secundário é quando você, investidor, abre o aplicativo, abre ali no computador o site da corretora, entra na plataforma, no home broker e você compra cotas de alguém. Então, quando você entra no home broker, entra na corretora ou também no aplicativo e faz essa negociação, uma compra ou uma venda de cotas, você está, na verdade, trocando com outro investidor. Esse dinheiro nunca passa pelo fundo, nem essa cota passa novamente pelo fundo. O dinheiro que você usou para comprar, então o dinheiro que você tirou do bolso, vai para o bolso de outro investidor e esse outro investidor te entrega as cotas do fundo. É essa a troca de investidor para investidor. O mercado primário, por outro lado, é quando você, investidor, negocia com o fundo. Aí sim, você está negociando diretamente com o fundo. Então, o dinheiro que sai do seu bolso entra no caixa do fundo. E uma cota que não existia, o fundo cria essa cota e entrega para você. Então, ali o fundo está gerando novas cotas, captando dinheiro novo, crescendo para fazer novos investimentos. E quando que essas emissões acontecem? Não tem uma data específica, um período específico, elas acontecem quando tiverem que acontecer e puderem acontecer. E para que isso aconteça, você precisa de um cenário adequado que envolve principalmente duas coisas. Número um, você precisa que o gestor ali, quem está comandando o fundo imobiliário, tenha imóveis ou ativos que ele queira comprar e que sejam interessantes para o fundo. E número dois, um cenário, uma janela, uma abertura do mercado para ele conseguir captar esse dinheiro. Por que precisa dessa janela? Porque você não compraria diretamente do fundo uma cota que é mais cara do que você ir lá no mercado, como você já está acostumado, e comprar de outro investidor. Por exemplo, se o fundo quiser vender cotas a R$ 110, mas se você abrir o home broker, o aplicativo da sua corretora ali, e tiver R$ 100 comprando no mercado de outro investidor, sendo que a cota essencialmente ela faz a mesma coisa, não tem diferença, você vai comprar mais barato. Faz sentido você comprar mais caro. Então, quando o mercado está num patamar de preço que faz sentido o fundo abrir uma emissão e colocar um certo desconto na cota para ficar mais barato comprar ali, aí você tem as duas coisas. Você tem o que a gente chama de pipeline, lista de compra, lista de investimentos que o gestor pretende fazer, e você tem uma janela de captação onde o preço vai fazer sentido. Você junta essas duas coisas,
e aí o fundo consegue fazer uma emissão. Até porque não adianta só fazer emissão, ele precisa ter a aderência do mercado, as pessoas precisam querer comprar, participar e subscrever dessa emissão para ele conseguir, de fato, aí, juntar o dinheiro para fazer o que ele pretende fazer. Então você precisa dessas duas principais coisas. Quando elas casam e se juntam, uma emissão pode acontecer. Então não tem ali uma data específica, basta você acompanhar o fundo e aí sempre vão sair documentos prévios avisando, ó, vamos abrir uma emissão, ela vai do dia tal ao dia tal e assim que vai funcionar. E basicamente esses aí serão também os nossos próximos conteúdos que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Os períodos, como funcionam, como participar. E rapidamente mencionando os benefícios de uma emissão que eu posso abordar em outros conteúdos, por que é interessante uma emissão, conceitualmente falando? Porque o investidor consegue comprar cotas normalmente mais baratas do que o mercado, então comprar mais barato é algo super interessante para o investidor. O fundo consegue crescer, se tornar mais diversificado, mais sólido, mais maduro. E isso é importante para a segurança, né, para o nível de risco do fundo. E, obviamente, isso também é interessante para o cotista, porque daí ele vai ter um investimento mais robusto do que ele tinha antes. E potencialmente pode trazer outros benefícios, como aumento de renda, talvez um aumento de ganho de capital futuro e outras coisas que podem acontecer. Aí é muito individual de cada emissão e a gente aborda isso em próximos conteúdos. Então, entendemos que uma emissão é o fundo querendo captar dinheiro novo. Mas para poder captar, o cotista, o investidor, precisa participar. Quando um fundo abre uma emissão, abre o evento de captação de dinheiro novo, ele também abre um período específico para os cotistas, que são chamados períodos de preferência e os períodos de sobras, que também podem ser acompanhados pelo montante adicional. Chegaremos lá. Então esse grande período, né, vamos englobar aqui tudo, esse grande período são os períodos de preferência do cotista. Isso quer dizer que ele terá uma preferência de compra para comprar as cotas novas. Isso quer dizer que ele vai poder comprar antes do mercado geral poder comprar. Então ele tem ali o tempo dele, normalmente eles são os 10 dias no primeiro período, mais uma semana no segundo período, dali quase umas 2 semanas aproximadamente, para ele poder participar e depois, se sobrar, aí sim o mercado como um todo terá acesso a essas cotas. Então como que funciona? Quando uma emissão é aberta, existe um cronograma. Neste cronograma, você vai encontrar algumas informações, muitas informações, mas também algumas delas extremamente importantes, sendo elas data base, fator de preferência e as datas do período de preferência e as datas também do período de sobras. O que são essas coisas? Primeiro, data base. Será a data de verificação de quem é cotista. Isso quer dizer que o fundo vai olhar quem tinha cotas ao final desta data para saber quem é cotista. E apenas quem tinha cotas no final dessa data receberá os seus direitos de preferência. Quem não tinha, não participa. Se vendeu antes, não participa. Se comprou cotas depois, não participa. É só quem realmente terminou o dia com cotas do fundo naquele específico dia que poderá receber os seus direitos de preferência. Os direitos de preferência nada mais são do que ali, como se fossem cotas, são ali direitos, são tipo ingressos para você poder participar da emissão. Cada um direito permite você comprar uma cota na emissão durante o período de preferência. O outro aspecto importante é a proporção de preferência. E isso aí está muito relacionado ao tamanho da oferta, ao quanto o fundo pretende crescer em número de cotas. Se o fundo pretende crescer o número de cotas em 70%, por exemplo, ele quer aumentar o seu patrimônio em 70%, então os cotistas poderão aumentar as suas posições em 70%. O que quer dizer 70%? Quer dizer que se você tinha 100 cotas naquele dia específico, você poderá, se quiser, é opcional, subscrever 70 cotas novas nessa emissão. E você vai poder fazer isso nos períodos de preferência. Lá no cronograma vai estar escrito a data de início e a data de término do período de preferência. É quando você precisa ir lá na sua corretora, em algum lugar ali na plataforma, vai ter uma opção de você exercer o seu direito de preferência. Aí se você tem 70, por exemplo, direitos de preferência, você pode exercer os 70, você pode exercer 30, 50, exerça o quanto você quiser. Você nem precisa participar também se você não quiser. E a gente vai falar também em um vídeo futuro sobre se você deve ou não participar de uma emissão. Mas basicamente, dentro desse período, e também não importa se você deixa para o primeiro dia ou para o último dia, desde que você não esqueça de participar, não importa o dia, desde que você entre lá na corretora e fale para a corretora, olha, quero participar e quero exercer 42 direitos de preferência. Aí ela vai falar, beleza, seu pedido está aqui anotado. E daí no dia da liquidação, que é o dia do pagamento, que vai estar lá anotado também no calendário, no cronograma,
você tem que estar com o dinheiro na sua corretora e vai ser debitado da sua conta o tanto que você pediu, o referente a 42 cotas. Passado esse primeiro período de preferência, existe um segundo período de preferência, uma segunda rodada, uma segunda oportunidade para você participar, que chama período de sobras, que essencialmente é o que sobrou do período de preferência. Você receberá mais direitos de preferência, isso vai depender, não tem como saber de antemão, vai depender de o quanto sobrou, aí você repete o processo. Você volta na corretora, fala, ó, corretora, recebi mais tantos, quero ali exercer agora mais 38 direitos de preferência. Deixa o dinheiro lá, na data de liquidação será debitado da sua conta. Então o processo é exatamente o mesmo. Vale lembrar que não são todas as ofertas que têm um período de sobras, tá? Algumas podem ter só o período de preferência, sem período de sobras, às vezes tem os dois, e às vezes ainda tem um terceiro que chama montante adicional. O que é um montante adicional? Eu gosto de chamar até de sobras das sobras. Por quê? A gente está no período de preferência, os cotistas ali participaram, sobrou. Aí vai para o período de sobras. Os cotistas vão lá, participam, compram o que querem. Normalmente sobra alguma coisa também. E o que sobrou do período de sobras vai para o montante adicional. Por isso que eu costumo chamar de sobras das sobras. Só que aqui tem um detalhe extremamente importante. Período de sobras e montante adicional acontecem simultaneamente. Então quer dizer que você vai fazer o seu pedido ao mesmo tempo. No período de sobras, você tem limite. No montante adicional, não, para pedir. Então, se você tinha o limite de 40 cotas no período de sobras, você só pode pedir 40. Mas, se existe um montante adicional, aí você pode pedir o quanto você quiser. Então, você pode pedir os 40 garantidos que você tem ali dos seus direitos de sobras, mais 340 cotas no montante adicional. Só que aqui tem também uma outra observação importante. Apesar de você não ter limite no pedido, não há garantia que você vai receber. No primeiro você tem limite no pedido, mas tem a garantia do recebimento. No segundo você não tem limite, mas também não tem garantia. O que isso quer dizer? Que você só vai receber se sobrar o suficiente para te atender. Então, se você pediu 340 e sobrou 340, você recebe 340. Agora, se você pediu 340 e só sobrou 20, você só vai receber 20. Então entenda que no período de sobras e também no período de preferência, o pedido é garantido. Você pediu, pagou, recebeu. No montante adicional, não. Você pede, se sobrar, aí você recebe. Se não sobrar, aí você recebe só o que sobrou de fato. E se por acaso foi uma emissão que teve muitos pedidos, né, teve uma demanda muito grande, mas não teve ali muita coisa sobrando, às vezes você pode acabar nem recebendo nada no montante adicional. Então a gente tem esses 3 períodos que a gente engloba nos períodos de preferência para o cotista. E a participação é super simples, é só você entrar na sua corretora, lá dentro da plataforma ou no aplicativo, vai ter um botão em algum lugar para você participar de ofertas públicas, subscrições, e lá você faz o seu pedido. E também, na dúvida, você pode entrar no atendimento também da corretora, que eles te explicam como que faz. Mas depois de tudo isso, existe um outro período. Um período aberto ao mercado. Só que o mercado, ele pode ser um mercado aberto mesmo, um mercado geral, ou um mercado restrito. É aqui que a gente entra na oferta pública e uma oferta restrita, suas diferenças, benefícios e como que você pode ou não, se você consegue ou não participar dessas ofertas. Bom, passado o período de preferência de cotista, tudo que sobrar desses períodos, caso sobre, vai para oferta pública ou oferta restrita. São duas modalidades diferentes por questão de público-alvo. A oferta pública é realmente para o mercado em geral, então qualquer um pode participar, seja ele cotista, seja ele não cotista. Quando a gente fala de uma oferta restrita, como o nome já diz, ela é uma oferta que é para um mercado restrito e normalmente é para investidor profissional. Então, como a gente fala muito aqui com pessoa física, com um pequeno investidor, então quando é uma oferta que tem esse período restrito, você já pode considerar que não tem nada mais para você nessa emissão quando chegar nessa etapa. Quando há um período público, aí você pode ali ponderar se você participa ou não. Novamente, tanto cotista quanto não cotista pode participar. Isso quer dizer que se você é cotista, participou do período de preferência, potencialmente participou do período de sobras e quer comprar mais ainda, você pode participar também do período público. Aqui vale também uma observação importante sobre o cronograma. O período público ele pode acontecer paralelamente com o período de preferência de cotistas. Às vezes pode começar até antes, às vezes pode começar depois. Aqui não tem uma regra, mas o ponto é, pode acontecer paralelamente, mas ainda assim, na execução dos pedidos, na hora de aprovar, aceitar os pedidos, há uma hierarquia, há uma ordem. Então, primeiro vão ser aceitos os pedidos dos cotistas na preferência, depois nas sobras, depois no montante adicional, por fim, o que ficar, o que sobrar, aí sim será executado ali no período público, na oferta pública.
E isso aqui até já deixa uma pontinha, um gatilho para um conteúdo futuro sobre os rateios. Os rateios nada mais são quando não sobra muito ali para o período público, aí tem muita demanda, aí como é que faz agora? Muita demanda, não sobrou muito para o período público, precisa ter uma divisão, essa divisão se chama rateio, mas a gente deixa isso para um conteúdo futuro. Existem algumas importantes diferenças entre uma oferta que tem um pouco mais dessa estrutura pública e uma oferta que tem uma estrutura mais restrita. Principais diferenças. Primeiro, a gente tem uma agilidade diferente. Algo que é mais restrito, na oferta que é mais restrita, ela costuma ser mais rápida, porque ela não tem toda aquela burocracia para aceitar ofertas ou aceitar pedidos do mercado todo, de processar, enfim, é muito mais rápido você fazer uma oferta restrita. No passado era mais rápido ainda, antes a oferta restrita era até mais rápida, mas a CVM fez algumas mudanças ali, colocaram algumas pequenas burocracias em termos de documentação, padronização, coisas importantes para a indústria. Isso acabou ali exigindo um pouquinho mais de burocracia e documentação, não para o cotista participar, mas sim para os fundos registrarem, cadastrarem e poderem realizar suas emissões. Então ela já foi mais rápida, mas ela ainda assim é bem rápida hoje em dia, versus uma oferta pública que pode durar ali um pouco mais de tempo. O cronograma pode ser um pouco mais extenso, porque ela está lidando ali com um mercado muito maior. Na oferta restrita, o público não é só restrito em termos de quem pode participar, mas a quantidade também é bastante restrita. Portanto, acaba sendo muito mais rápido na maioria das vezes. Por conta de um formato restrito ser mais rápido, tende a também ser mais barato. Então, ofertas que possuem essa estrutura mais restrita tendem a ter um custo inferior ao de oferta pública. Oferta pública, por exigir uma distribuição maior, ela tende a ser mais cara. Isso não é uma regra necessariamente verdadeira o tempo todo, porque existem alguns casos que a gente consegue ver uma oferta restrita mais cara que uma oferta pública, mas no geral aqui, né, generalizando mesmo, oferta pública tende a ser um pouco mais custosa do que uma oferta restrita. E como que você, cotista ou não cotista, pode participar de uma oferta como essa? Lembrando que já passamos aqui na nossa cronologia, já passamos o período de preferência, estamos ali no período de oferta pública ou oferta restrita. Que nem eu falei no começo, uma oferta restrita, esquece, não tem como você participar. A menos que você seja de fato um investidor profissional, que é um investidor que tem mais de 10 milhões de reais investidos em bolsa, um enorme investidor e queira participar. Nesse caso, aí você até consegue. Mas como não é a maioria de nós, então a gente olha mais para a oferta pública. Como que você participa? A princípio, todo mundo pode participar, que nem eu mencionei, cotista e não cotista. Porém, há dois aspectos que podem limitar ou dificultar a sua participação. Primeiro, não são todas as corretoras que participam das ofertas. Então você precisa verificar se a sua corretora está participando da oferta. Diferente do período de preferência, onde todas as corretoras permitem que você participe, na oferta pública não é assim. Pode ser que a sua corretora participe, pode ser que a sua corretora não participe. Você vai precisar verificar. Se ela não participar, você tem duas opções. Ou não participa da oferta, ou olhe outra corretora para participar por outra corretora. Segundo aspecto importante, investimento mínimo. Muitas emissões, na parte de oferta pública, elas pedem que você faça um investimento mínimo. E esse investimento mínimo, ele não tem um número padrão. Pode ser uma cota, aí seria a mesma coisa que não tem investimento mínimo, mas pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000 cotas. Então, cada emissão tem um investimento mínimo para o período público. Período de cotista não tem investimento mínimo. Então, você vai precisar verificar se a sua corretora está participando e você vai precisar verificar qual é o investimento mínimo, porque às vezes pode ser muito alto e talvez isso impeça a sua participação. Por exemplo, no passado era muito comum que o investimento mínimo ficasse ali na casa dos 25 mil reais. Hoje está muito mais acessível, mas às vezes aparece algum com investimento mínimo um pouco mais alto. Então confira esses dois pontos. E aí na hora de participar, subscrever, você provavelmente já conhece o processo do período de preferência, que nem também já explicamos na aula anterior, mas aqui é basicamente a mesma coisa. Através da sua corretora vai ter uma opção ali de ou vai ser oferta pública ou subscrição, enfim, o termo pode mudar um pouco dependendo da corretora, mas vai ter um menu para você entrar ali, colocar a quantidade de cotas que você gostaria de comprar e daí deixar o dinheiro reservado no saldo da corretora para o dia do pagamento ser debitado da sua conta. Ponto importante também aqui, não há garantia que você receberá tudo isso que você pediu, porque que nem eu falei, o tanto que você vai conseguir comprar no período público depende do que sobrar do período de preferência. Então você pode pedir lá 10 mil cotas no período público, isso é válido. Você não tem aquele limite dos direitos de preferência que nem a gente falou antes. Você pode pedir 10 mil se você quiser.
Mas sobrou 10 mil para te atender? Se sobrou, você consegue levar e você vai ter que pagar por isso, inclusive. Mas se não sobrou, você pode acabar levando menos do que você pediu. Você pediu 10 mil cotas, mas vai levar 37, por exemplo. Então você tem que ponderar isso também. O seu pedido, ele não é garantido. E eu deixei aqui para o final uma pergunta que o Daniel fez sobre as emissões. E é uma pergunta super pertinente, super importante, então vou responder agora. E a pergunta foi: o fundo tem um prazo para aquisição desses novos imóveis ou dívidas, no caso de fundo de papel, depois que faz a subscrição? Então, ao longo dos nossos conteúdos passados, eu falei que a proposta de uma emissão é fazer novos investimentos. E existe um prazo para esse investimento? Sim e não. Na verdade, quando você olha ali o fato relevante ou você olha o prospecto, normalmente, principalmente ali no estudo de viabilidade, existe um quadro ou um lugar ali que eles colocam falando: pretendemos fazer esse investimento em 3 meses, em 6 meses, ou em 6 meses faseados, ou seja, um pouquinho no primeiro, um pouquinho no segundo e assim por diante. Então, existe mais ou menos ali um prazo, só que não é uma garantia que esse prazo será efetivamente executado. Pode ser que dê algum problema, pode ser que alguma coisa atrase, pode ser que, no fim das contas, o gestor não consiga comprar aquilo que ele queria porque alguém foi lá e, enfim, comprou na frente dele. Pode acontecer uma série de coisas. Então, existe mais ou menos um prazo, os gestores têm uma tendência de falar, e ultimamente, pelo que a gente anda acompanhando, até 6 meses é uma coisa mais comum, dependendo do tipo de investimento pode ser muito mais rápido, ou às vezes pode até demorar um pouquinho mais, dependendo da complexidade, mas isso não é algo que está escrito na pedra e será obrigatoriamente cumprido. Então tem que levar isso em consideração. Resumindo, tem ali uma sugestão de prazo, porém aquilo ali pode acabar mudando um pouquinho ao decorrer dos seguintes meses após a oferta. E tem uma segunda parte na pergunta aqui que eu vou dar uma resumida porque a pergunta é longa, mas a questão é daquela pessoa que já tem um fundo imobiliário, não participa da emissão, ele é diluído, e isso quer dizer que ele vai receber menos rendimentos desse fundo imobiliário, porque agora tem mais cotas versus alguém que foi lá e subscreveu. Na verdade, a lógica está metade correta. Então, de fato, o número de cotas aumentou, mas o número de cotas aumentou, o fundo recebeu mais dinheiro, pegou esse dinheiro e fez novos investimentos, portanto, ao mesmo tempo que o número de cotas aumentou, o número ali, a quantidade de receita do fundo também aumentou. Então, não necessariamente você precisa participar para poder continuar recebendo o mesmo tanto de rendimento. Você pode não participar e continuar. Mas, na verdade, se você for olhar bem a origem dessa pergunta, ou a essência dessa pergunta, está mais no quesito de o que o gestor vai fazer com o dinheiro do que se o cotista de fato participou. Por que eu digo isso? Porque, que nem eu falei, mais cotas, mas também vai ter mais receita. Mas quanto de mais receita? Então vai depender de como o gestor gastou esse dinheiro. Se o gestor foi lá, pegou o dinheiro e comprou coisas, né, imóveis ou dívidas, enfim, o ativo que for, e esses ativos pagam, na média, mais que a média do portfólio atual, então, na verdade, a renda do fundo provavelmente vai subir, você tendo participado ou não. E o inverso é verdadeiro. Se ele pegou esse dinheiro e comprou alguma coisa que está abaixo da média do portfólio, a renda pode cair. E também não interessa se você participou ou não. O efeito ali é coletivo. Você está dentro de um fundo e todo mundo será afetado da mesma forma. Quem participou, a diferença vai ser que comprou mais cotas, que investiu ali num valor diferente, talvez tenha comprado um pouco mais barato do que você. Aí são outras variáveis, mas isso daí não define a parte da renda. A parte da renda está mais na mão do gestor e os novos investimentos. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo em um próximo vídeo. Se você está curtindo a série, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal para você aproveitar as próximas aulas e conteúdos. Ativa o sininho para você também não perder a notificação desses conteúdos. E a gente se vê na próxima.